Olá, turminha de segundo ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo na nossa segunda aula do dia. Então, vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021, nossa aula de geografia. Antes do nosso novo assunto, vamos fazer a correção da atividade do dia 25, quinta-feira passada, certo? Na quinta-feira passada, falamos sobre a rua e fizemos a atividade, deixei para vocês as atividades da página 8, 9 e 10. Na página 8, tinha o seguinte, na atividade 1. Observe e responda de acordo com as imagens. Temos aí duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. A pergunta da letra A é a seguinte: qual é a diferença entre as ruas das imagens? Temos duas imagens, no caso, duas ruas. E ele quer saber qual é a diferença entre as duas. Então, a diferença entre as duas é que uma imagem mostra a rua tranquila, sem trânsito, e na outra mostra uma rua com trânsito bastante intenso, né? Super movimentado, certo? Na letra B, ele pergunta em qual das ruas os veículos circulam mais facilmente e por quê. Então, a resposta é na imagem 2, por quê? Essa rua 2, ela foi feita para que os veículos pudessem passar, certo? Já a imagem 1 não, né? É uma imagem de uma rua aí tranquila, então não foi projetada, ela não foi criada para o trânsito de veículos. Já a imagem 2 é justamente a rua adequada para que os veículos se movimentem, tá certo? Então, a resposta na letra B é a seguinte. Na imagem 2, porque é projetada para a movimentação de carros, beleza? Na atividade 2, temos aí um mapa. Leia e observe o desenho abaixo. Pedro recebeu um convite para a festa de André. Para chegar à casa do amigo, Pedro vai seguir o mapa que André fez para ele. Então, tá aí o mapa, a casa de Pedro, Rua Vitória. Temos uma sorveteria. Aí temos a Rua Girassol. Temos o hospital, a casa de André e a Rua Diamante. Não é isso? Então, a pergunta na letra A é a seguinte: por quais ruas Pedro irá passar para chegar até a casa de André? Pedro, seguindo o mapa que André fez, ele vai seguir pela Rua da Vitória, Rua Girassol e depois chegar na Rua Diamante, que é a Rua de André. Aí pergunta na letra B: Pedro poderia fazer outro caminho? Por quais ruas passaria? Tem duas perguntas na letra B. Pedro poderia fazer outro caminho? Sim. Por quais ruas ele passaria? Rua da Vitória e Rua Diamante. Letra C. Quais pontos de referência Pedro encontrou no caminho? No caminho temos o hospital e a sorveteria. Na atividade da página 9, temos a atividade 3, 4 e 5. Na 3 diz assim: observe as imagens com atenção. Tem imagem 1, 2, 3. Agora veja os elementos que se encontram nas ruas e indique os números. Se tiver calçada, você diz qual é a rua que tem calçada. A rua 1, a 2 ou a 3, certo? Aí, no caso, calçadas tem a número 2, ponte na rua 1 e na rua 3, na rua 2, né? Postes, no caso. Postes na rua 1 e na rua 2. Lojas e comércio na rua 2. Pedestres na rua 1.
Veículos na rua 2 e 3. Indústrias na rua 3. Sinais de trânsito na rua 2. E moradias na rua 1 e 2. Porque na rua 3 não mostra moradias, né? É uma área industrial. 4. Com a ajuda de um adulto, escreva no mapa o nome das ruas ou avenidas que estão próximas à sua casa. Então, tua casa está aí no meio e tem algumas ruas laterais, certo? Você vai precisar da ajuda de um adulto para colocar o nome da rua, que são próximas à tua casa, ou então o nome de alguma avenida, tá certo? Resposta pessoal. É mais do que necessário que você me mande a foto dessa página, tá? Para eu saber como foi sua resposta. 5. Tente se localizar. Se você ficar de costas para a entrada da sua casa, o que existe? Atrás da sua casa, o que existe na esquerda? O que existe à sua frente e à sua direita? Atrás de você, tá? Se você está de costas para a sua casa, atrás de você vai estar a sua casa. Então, aí atrás você já coloca a casa. Porém, vai ter que escrever o que tem à direita, o que tem à esquerda e o que tem na sua frente. Resposta pessoal do mesmo jeito que a 4. Manda para mim. E nossa última atividade que foi na aula passada, né, no dia 25, página 10, completa a imagem desenhando os elementos de acordo com a legenda abaixo. A legenda é essa que está embaixo, letra A, B, C e D. Na letra A diz, à esquerda da escola, desenhe 2 árvores. Está aí à esquerda, certo? Não é de frente, você de frente para o seu livro, tá? O seu livro tem que estar nessa posição aqui, ó, para que você descubra que deste lado aqui é a sua esquerda. Deste outro lado é a sua direita, certo? Então, ao lado da escola, à esquerda da escola, 2 árvores. Letra B, à direita dela, uma igreja. Letra C, na frente da escola, uma casa. Ao lado das árvores, desenhou as 2 árvores, não foi? Aí agora você vai desenhar um prédio, certo? Aí faltou a letra E. No meio da rua, escreva o nome da rua da sua escola, certo? Então, essa foi nossa atividade, que foi da semana passada, quinta-feira. Hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021, vamos falar sobre o bairro. Falamos sobre a rua, agora vamos falar sobre o bairro. Pode acompanhar o assunto aí no livro de vocês, na página 11. O bairro. Quando passeamos pelas ruas, percebemos o movimento das pessoas, dos carros, das lojas, etc. Vemos estudantes indo para a escola, adultos indo para o trabalho, garis limpando as ruas, pessoas indo e vindo por todos os lados. Vemos casas, edifícios, lojas, praças, avenidas e muito mais. É o endereço que nos faz chegar aos lugares que não conhecemos. O endereço é formado pelo nome da rua ou da avenida, número da casa ou do prédio, número do apartamento e o nome do bairro. O bairro é um pedaço de um município que recebe um nome e tem características próprias. Geralmente, dentro de um bairro, encontramos tudo o que precisamos: escolas, supermercados, igrejas, farmácias, praças, postos de gasolinas, entre outras coisas, né? Temos aí a imagem de um bairro. Certo? Então, quando a gente está andando na rua, a gente consegue observar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Além de pontos comerciais,
conseguimos ver também veículos, pessoas andando para diversos compromissos, não é isso? Então, quando a gente diz assim que o endereço é que nos faz chegar nos lugares, a gente falou na aula passada sobre o CEP, né? Que é o Código de Endereçamento Postal. Pois bem, se eu colocar apenas o CEP, ele não vai chegar exatamente na minha casa, no endereço. Por quê? Dentro daquele CEP existe o bairro, a rua. Dentro da rua existem várias casas, né? Ou se for um edifício, se for um prédio, vão ser vários apartamentos. Como é que o carteiro vai me achar se eu não der exatamente o meu endereço? Então, no endereço, nós temos o nome da rua, ou então a avenida que a gente mora, o número da casa, ou então o número do prédio. Se for um prédio, tem o número do seu apartamento e não pode faltar o número do bairro, certo? Exemplo, Avenida Brasil, número 500, bairro de Maranguape 1, cidade do Paulista, e tem o CEP, 53.000, certo? Então, esse seria um exemplo de endereço. Então, todo endereço ele vai precisar desses itens para que fique completo, para que o carteiro consiga chegar exatamente na minha casa. Beleza? Então, o bairro ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser residencial, comercial e industrial. Então, o bairro residencial é aquele em que predominam, em que existe mais casas e prédios, tá certo? Poucas lojas, nenhuma indústria, porque para ele ser considerado um bairro residencial, o nome já diz, é um bairro de residências, tá certo? Tem aí a imagem de uma praça, né, com alguns edifícios. Então, bairro residencial, aquele em que predominam casas e prédios. O nome já lembra um bairro de residência. Quando a gente fala num bairro comercial, comércio, né? Então, ele é composto, ele é formado por lojas, né? Todo tipo de comércio, todo tipo de lojas, e é bastante movimentado. Exemplo de bairro residencial. O bairro onde se localiza a nossa escola, né? Em volta da escola, várias residências. Não é isso? Exemplo de um bairro comercial, o centro do Recife, né? Ou então aí em Ouro Preto mesmo, o centro comercial de Ouro Preto, onde tem vários supermercados, tem a lotérica, tem farmácias. Por isso que ele é considerado um bairro comercial, porque está composto, ele é formado por lojas de vários segmentos, né, de vários tipos, certo? E para ele ser considerado um bairro industrial, ele é onde se localizam as fábricas e as indústrias. Geralmente, esses bairros industriais, eles estão bem distantes do centro, né? De outras casas, tá certo? São locais onde só há uma área enorme e onde tem indústrias, fábricas, certo? Onde tem pouquíssimas residências, é uma ou outra perdida, então não é um bairro como esse próximo da nossa escola, onde em volta da nossa escola tem bastante residência. Então, o bairro industrial, ele geralmente está bem afastado do centro, bem afastado das casas e das residências.
A paisagem do bairro vai mudando para atender às necessidades das pessoas. A gente sabe disso, que para ter melhorias precisa haver mudanças, não é isso? Então, para que o bairro fique melhor, a prefeitura precisa fazer algumas mudanças para que a população em volta, a população que vive naquele bairro, se sinta bem melhor em estar ali naquele local. Elas constroem novas ruas e avenidas, derrubam algumas construções e constroem outras. Com o aumento da população e da cidade, é preciso construir mais moradias para abrigar as pessoas. Um fato que leva ao aumento da população de uma cidade é a migração, a vinda de pessoas de outro país para o nosso. Elas trazem também sua cultura, seus costumes, e com isso enriquece o nosso povo. Então, migração é um deslocamento populacional que pode variar em distância, duração e quantidade de pessoas que o realiza em um espaço. Migração são aquelas pessoas que nasceram em outros países, porém escolheram o nosso para viver, certo? Então, migraram do seu lugar, no seu local de nascimento, para viver em outro. Por isso, o nome migração, certo? Migrar. Sair do seu lugar natural, no lugar que você nasceu, para outro. Para exercitar esse assunto sobre o nosso bairro, sobre o bairro, vou deixar para vocês as atividades do livro nas páginas 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Em sala, isso seria dividido em classe e casa, certo? Façam com calma, é bastante tranquila a atividade, apenas precisa de atenção para poder responder. Na página 13, tem aí um poema, O Pessoal do Meu Bairro, e depois vem letra A, B, C e D para vocês responderem. O poema é o seguinte: O Pessoal do Meu Bairro, de Ana Flora. Quando eu era pequena, morava num bairro só de casas. O lugar era tão calmo que nós podíamos brincar no meio da rua. Parecia uma cidade de interior, apesar de ser em São Paulo. A turma do quarteirão era composta por 10 crianças, 7 meninos e 3 meninas. Eu e 2 gêmeas, minhas vizinhas. Uma era a Flávia e a outra a Andréia. E esse texto continua no livro escrito de O Louco do Meu Bairro, de Ana Flora, tá? Foi escrito em 2020. Após a leitura, você vai responder essas atividades aí na letra A, B, C e D. Na letra A, pergunta: como era o bairro do texto lido? Tá aí a característica do bairro, né? Como era o bairro. Letra B, o bairro é comparado a uma cidade do interior por conta da calma que havia no local. Que diferenças e semelhanças as cidades do interior têm em relação às cidades do meio urbano? Com ajuda, pesquise e escreva abaixo. Então, você vai pesquisar qual é a diferença de um bairro numa cidade do interior e um bairro numa cidade na área urbana, tá certo? Qual é a diferença entre os bairros na área rural e na área urbana, beleza? C. Qual o nome do seu bairro? Resposta pessoal, não é? Escreve aí o nome do teu bairro, onde você mora. E letra D. O seu bairro é tranquilo, como o bairro do texto? Sim ou não e por quê? Explique sua resposta. Então, você vai dizer se ele é tranquilo e por que você o considera tranquilo ou não. Na página 14, temos a atividade 2, 3,
que diz o seguinte: você vai passar o domingo na casa de um amigo da escola para brincar e tomar banho de piscina. Ele já deu o endereço completo, então peça-lhe as informações do endereço e anote no espaço abaixo. Certo? Você vai imaginar que você vai para a casa de um amigo tomar banho de piscina no final de semana. Ele já deu o endereço, já disse qual é a rua, o número da casa, o bairro. Porém, você precisa que ele dê algumas informações extras para que você chegue mais rápido no local, certo? Aí embaixo tem uma dica. A rua em que ele mora fica perto da... Aí você cria aí essas dicas, essas informações. 3. Observe as fotos e responda. Temos aí um bairro comercial e um bairro residencial. Na letra A, pergunta: o que mais lhe chamou a atenção ao observar essas duas fotos? Aí você responde. Letra B. Os bairros das fotos são diferentes do bairro onde você mora? Sim ou não? Você conhece outros bairros? Com a ajuda de um adulto, escreva o nome dos bairros que ficam perto do seu. Isso na letra C, você vai precisar da ajuda de um adulto para escrever o nome de outros bairros que ficam perto do seu bairro. Na página 15, temos 4. Leia as afirmativas e coloque V para verdadeiro e F para falsas. Tem: bairro é o nome dado à minha rua. Se bairro é o nome da sua rua, então você coloca verdadeiro. Se não for, bota F. O endereço completo nos faz chegar a qualquer lugar desconhecido. A terceira afirmativa é: todos os bairros são iguais. Se for verdade, V. Se for falso, F. A paisagem do bairro muda para atender às necessidades das pessoas. A última afirmativa é a seguinte: migração é o nome dado ao fato de pessoas deixarem um lugar para morar em outro. Preste atenção para não marcar errado. 5. O que existe no seu bairro? Faça um X dentro do quadrado. Temos aí 6 imagens: padaria, hospital, escola, farmácia, aeroporto, posto de gasolina. O que tiver no seu bairro, marca um xizinho aí no quadradinho. 6. Pinte as placas com as regras de boa convivência que devem ser aplicadas no seu bairro. A gente já falou que em todos os locais que a gente vive, precisa de regras para poder todo mundo viver com harmonia uns com os outros, não é isso? Então, no bairro, pinta as placas que servem de regras de convivência. Tem aí: colaborar com o meio ambiente, respeitar os vizinhos, fazer bastante barulho toda a noite, sujar as ruas do bairro, obedecer às leis de trânsito, ser gentil e educado com todos, quebrar as placas das ruas. Você vai pintar aquilo que deve ser aplicado no bairro para uma boa convivência. Atividade 16, 7, 8 e 9. O conjunto de ruas forma o bairro. Com a ajuda de um adulto, preenche o quadro. O quadro abaixo e conheça um pouco mais do seu bairro. O nome do bairro onde você mora, as dificuldades encontradas pelos moradores no seu bairro, bairros que ficam próximos ao seu. 8. Complete as frases abaixo. Nos bairros residenciais predominam o quê? Escreve aí na linha. Letra B. Nos bairros comerciais percebemos uma quantidade maior de... Escreve. Letra C. Nos bairros industriais predomina o funcionamento das... 9. Observe o bairro a seguir e nomeie alguns problemas enfrentados pelos moradores. Temos aí um bairro onde tem de um lado um hospital, no outro uma fábrica, né? Aí você vai observar e vai dizer quais são os problemas enfrentados pelos moradores desse bairro. Na página 17, ainda com a ajuda de um adulto, ou até se você mesmo souber, sozinho, né? Dá para você fazer. Você vai escrever
o nome de supermercado, farmácia, escola, igrejas e padarias que podemos encontrar no seu bairro. Coloque aí o nome de cada um desses pontos comerciais que existe no bairro que você mora, tá? 11. Pense nas atitudes que devemos ter nas ruas de qualquer bairro. Não pisar na grama dos jardins, sujar as praças, pichar muros, cuidar dos balanços e das gangorras no parque, não jogar lixo no chão. Então, você vai marcar um X nas atitudes corretas, tá? Que você deve tomar para poder cuidar do seu bairro, da sua rua. No 12, complete a frase com as palavras abaixo. Temos aí no quadro roxinho: bairros populares, comércio, subúrbios. Você vai completar essa frase aí utilizando essas palavras. Então, tem a primeira palavra, são alguma coisa, afastados do centro da cidade, que, em geral, possuem algumas coisas, movimentado e são bastante alguma coisa. Certo? Não vai faltar e nem vai sobrar nenhuma palavra. Vai ser utilizado, vão ser utilizadas todas essas 4 palavras. Nossa atividade na página 18 é a atividade 13 e a 14. Tem aí. Observe a imagem abaixo que mostra uma rua do bairro Vila Áurea. Tem uma rua, a imagem, né? E diz assim: agora pinte os quadrinhos que mostram as características dessa rua. Não há iluminação elétrica, é organizada e limpa, há lixo espalhado pelo chão, é calçada e muito movimentada. Você vai marcar apenas aquela que mostra a característica de acordo com a imagem, tá? Preste atenção na imagem. No 14, você vai observar novamente essa imagem e vai escrever, na sua opinião, quais são as melhores e as piores coisas que esse tipo de bairro pode apresentar. Esse aí a gente já vê que é um bairro comercial, né? Aí você vai dizer o que é que tem de legal e o que não é legal em se ter um bairro comercial muito próximo. Beleza? Então, essa é a nossa aula de geografia de hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021. Aproveitem a aula, tirem suas dúvidas. Terminou? Manda foto das páginas lá no nosso aplicativo, tá certo? Teve alguma dúvida? Fala com tia Shirley. Um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula.